embaixada do Brasil sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém, reconhecendo 2019, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Estou certo, Bolsonaro? Além disso, muitos acordos e muitas parcerias com esse Estado maravilhoso. Juntos, os nossos povos só têm a ganhar. Muita gente me escreveu nesses últimos dias preocupada se o Brasil vai virar rota de terrorismo agora por causa da decisão ou da promessa de campanha do Bolsonaro de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv em Israel para Jerusalém. Quais são as possíveis consequências dessa decisão? Antes de tudo, precisamos explicar um pouco por que é polêmica essa decisão, né? Por que essa mudança da embaixada pode comprometer o Brasil em vários sentidos. Jerusalém é uma cidade disputada, ela não é reconhecida pela comunidade internacional como a capital de Jerusalém. Alguns poucos países reconhecem Jerusalém, mas boa parte, incluindo a ONU, incluindo vários países europeus e asiáticos, e os países do Oriente Médio não reconhecem como a capital de Israel. Jerusalém tem um status complicado porque ali é um local de peregrinação de três grandes religiões, né, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, e é disputada com a Palestina. Então, tanto Israel quanto a Palestina, que não é um Estado independente ainda reconhecido, disputam Jerusalém como capital. Boa parte das embaixadas do mundo em Israel se situam em Tel Aviv, que é a capital comercial do país. Recentemente, o Trump ordenou também que a embaixada deles dos Estados Unidos fosse para Jerusalém. Isso causou uma grande revolta nos palestinos e acabou em mortos. O Bolsonaro quer seguir os passos do Trump, que é o ídolo dele, né? A minha continência, a bandeira americana. Só que o Brasil não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez essa medida, houve uma grande reação negativa internacional, mas não houve grandes consequências para o Trump nem para os Estados Unidos. Já o Brasil, por exemplo, que não tem a força dos Estados Unidos, pode sofrer sim retaliação dos países do Oriente Médio, principalmente. Porque são os maiores importadores de carne do Brasil, carne e frango, né, carne halal, que é o ritual tradicional deles de sacrifício de animais. Então pode ser sim que tenha sanções diplomáticas e uma reação que afete a posição diplomática do Brasil no mundo, seja na ONU, seja entre parceiros comerciais por aí. Inclusive estava prevista uma visita oficial do Brasil no Egito e que foi cancelada pelo Egito por causa dessa questão envolvendo Israel e a embaixada. Presidente, o cancelamento da comitiva do Egito. Outra pergunta. Isso não é importante, presidente, a questão comercial. O senhor falou da importância da defesa. Como eu disse em outro vídeo, é um envolvimento numa questão que o Brasil não tem nada a ver com isso e que não precisaria criar esse problema adicional agora, nesse momento. Inclusive, o jornalista israelense ressuscitou umas fotos dos filhos do Bolsonaro com camisas tanto do Mossad, que é o serviço secreto israelense, quanto das Forças Armadas israelenses, e associou, né, a imagem negativa que Israel tem pelo mundo, de um governo autoritário, de um Estado autoritário que reprime com violência os palestinos. Então o jornalista disse assim, olha, quando você vê o Estado de Israel associado com a extrema-direita pelo mundo, com governantes autoritários como o Trump ou como o Bolsonaro, você sabe como Israel está mal na fita. Então, basicamente, os riscos são mais comerciais e diplomáticos. É de afetar a credibilidade internacional do Brasil. Em relação ao terrorismo, é uma besteira imaginar que o Brasil vai virar rota de terrorismo, porque o grupo terrorista da Palestina, né, que é o principal grupo, que é o Hamas, ele não tem dinheiro, não tem financiamento suficiente para fazer operações no exterior. Boa parte das operações que eles realizam são em Israel mesmo, é na região fronteiriça, é naquele território, eles não têm grandes operações no exterior, então você não pode esperar que o Brasil vai virar agora um alvo do Hamas, porque eles não têm essa estrutura para fazer isso. Um grande equívoco é pensar que os fundamentalistas islâmicos, os terroristas islâmicos são unificados e têm uma ideologia comum ou uma agenda comum. Cada grupo terrorista tem seus próprios alvos, tem sua própria estratégia, tem sua própria organização, e o Brasil não faz parte dos alvos básicos, estratégicos da maior parte dos grupos terroristas do mundo. Frequentemente os alvos têm a ver com países que têm tropas ou ocupações no Oriente Médio, ou no Afeganistão, ou no Iraque, e assim os terroristas utilizam esse argumento, né, um argumento nacionalista de autonomia das regiões para atacar os Estados Unidos, para atacar países europeus. Então o Brasil não faz parte dessas missões aí de invasão do Iraque ou da Síria, enfrentando o Estado Islâmico ou enfrentando a Al-Qaeda. Então nesse sentido não há preocupação em relação a isso. Nesse sentido só devemos nos preocupar se o Bolsonaro resolver começar a mandar missões de paz aí, tropas para essas zonas de conflito. Aí sim você pode começar realmente a pensar que algum tipo de grupo terrorista dessas regiões pode querer se vingar do Brasil e atacar alvos
no país. Mas até isso acontecer, não há preocupação nenhuma. Então, repito, a grande preocupação tem a ver com tratados comerciais, com países do Oriente Médio ou com países do mundo que não reconheçam essa manobra do Brasil de mover a embaixada para Jerusalém. Isso pode afetar, sim, a credibilidade do Brasil fora, pode criar um desacordo desnecessário, afetar o papel de mediador do Brasil em certos temas, como a causa palestina ou como o conflito entre Israel e Palestina. Mas em questão de violência ou de terrorismo, no território brasileiro não há preocupação. O que pode acontecer, por exemplo, após a mudança da embaixada, é haver um atentado na embaixada do Brasil em Jerusalém, mas no Brasil mesmo, no território brasileiro, a probabilidade é muito pequena, muito remota, então não precisa se preocupar com isso. Eu quero saber se vocês viram essas histórias da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O que você pensa sobre essa questão aí? Se é uma boa manobra, se faz sentido fazer isso, se o Bolsonaro tem que se intrometer nessa questão nesse momento, se vocês têm medo de algum tipo de ataque no Brasil por causa disso, deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!